pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de histórias fantásticas e de terror. No episódio de hoje, vamos conhecer a triste história do lobisomem de Capão Bonito. Capão Bonito, interior de São Paulo, um lugar onde a realidade e o sobrenatural se encontram. Nossa história de hoje começa em Portugal, na sexta-feira, 13 de junho de 1913. Nosso personagem, Antônio Joaquim de Melo, com 21 anos na época, conhecido como Toninho, nasceu na cidade de Seixas, região do Minho, norte de Portugal, na divisa com a Espanha. Nessa época, a Europa passava por uma crise econômica difícil. Era quase impossível encontrar trabalho e muitos chegavam a passar fome. Toninho, com muita dificuldade financeira por não conseguir trabalho, resolveu ir a Caminha, uma cidade próxima um pouco maior, para procurar emprego. Ao passar por uma praça, havia uma multidão. Ao se aproximar, alguém falou que ele teria abusado uma menina de 15 anos. A população revoltada correu atrás dele e o pegou, dando-lhe uma surra que o machucou muito. A mãe da menina ajoelhou-se no chão e rogou uma maldição contra ele. O pobre Toninho, sem saber por que havia sido incriminado, chorou bastante. Foi amarrado no pelourinho da praça central da cidade e deixaram apenas uma pessoa o atendendo para não fugir. Por volta das 2 da manhã, todos estavam dormindo, inclusive o guarda. Aproveitando da situação, a menina que foi abusada levou água e comida ao injustiçado, pois sabia que não era ele, mas não podia falar nada, porque o verdadeiro abusador era uma pessoa poderosa da cidade. Ela conseguiu desamarrá-lo e entregou parte do dinheiro que o malfeitor havia lhe dado para não contar quem tinha sido. Toninho, não tendo como se defender, foi obrigado a aceitar e fugiu nadando até a outra margem do rio Minho, para a Espanha. Caminhou até Vigo, uma cidade grande, onde havia um porto. Conseguiu comprar com o dinheiro que ganhou uma passagem para o Brasil. Ao chegar, estava sem dinheiro e trabalhou no Porto de Santos por 3 meses. Soube que estavam abrindo uma estrada de São Paulo até Curitiba e conseguiu esse emprego no trecho de Capão Bonito até Guapiara. Toninho Português, como ficou conhecido pelos colegas de trabalho, era muito trabalhador e benquisto por todos. Ao término da obra, conseguiu um emprego em uma empresa de extração de madeira como lenhador, um trabalho árduo e difícil, pois ficava muito tempo sem ir à cidade. Numa noite fria, de 13 de agosto de 1915, um animal parecido com um lobo o mordeu ferozmente no braço, quase arrancando-o. Os amigos conseguiram afugentar o estranho animal. Toninho demorou a se recuperar. Não queria mais ficar no sítio e conseguiu trabalho em uma serraria na cidade de Capão Bonito. Após o incidente, Toninho nunca mais foi o mesmo. Tinha sensações estranhas. Seu olfato, visão e audição ficaram extremamente acima do normal. A distância grande conseguia cheirar, enxergar e ouvir. Como aparentemente era uma coisa boa, não se preocupou. Porém, na primeira lua cheia, após o incidente, ele foi dormir e acordou de manhã todo sujo de sangue e, sem entender nada, se limpou e foi trabalhar. Chegando no trabalho, contaram-lhe que um bezerro havia sido morto e estraçalhado. Toninho não se preocupou, pois não passava por sua cabeça que poderia ser ele. Passaram alguns dias e a mesma coisa. Foi dormir na noite de lua cheia e acordou todo sujo de sangue novamente. Achou muito estranho, mas se limpou e foi trabalhar. Novamente, seus amigos lhe contaram que uma vaca havia sido morta e estraçalhada. Toninho Português começou a achar
que poderia ser ele, mas não comentou com ninguém. Trabalhou normalmente durante o mês e acabou esquecendo, mas as pessoas que sofreram prejuízo com as mortes dos animais não esqueceram. Armaram-se e ficaram de tocaia na primeira noite de lua cheia seguinte ao ocorrido. Mesma coisa aconteceu. Toninho Português foi dormir e acordou todo sujo de sangue. Agora tinha certeza que era ele que estava matando os animais. Se limpou e foi trabalhar. Seus amigos contaram que tinham visto uma criatura monstruosa matando e estraçalhando um cavalo. Toninho ficou nervosíssimo, não conseguiu disfarçar dos amigos e acabou contando. Seus 3 amigos, que gostavam dele, não contaram a ninguém e combinaram de, na próxima lua cheia, ajudá-lo. Como combinado, na próxima noite de lua cheia, amarraram-no na cama com cordas muito grossas e o amordaçaram com um pano forte, mas não deu certo. Ele conseguiu arrebentar as cordas, tirou a mordaça e os amigos, apavorados, tentaram fugir, mas não conseguiram. Toninho Português, transformado em lobisomem e sem consciência de seus atos, matou e estraçalhou seus amigos. No dia seguinte, ao despertar, Toninho acordou todo sujo de sangue. Ao ver seus amigos mortos e estraçalhados, começou a chorar copiosamente por vários dias. O dono da serraria, o senhor Paulo Correia, conhecido na cidade como Paulinho Cambito, por causa das pernas finas, começou a procurar seus empregados e, ao chegar na casa de Toninho Português, viu a tragédia que havia acontecido. Desesperado, sem saber o que fazer, Toninho contou que havia sido amaldiçoado em Portugal, mas não tinha acreditado até aquele momento. Ele era uma boa pessoa e implorou ao senhor Paulinho Cambito para matá-lo, mas Paulinho não teve coragem de fazer isso e o levou à delegacia para entregar ao delegado Dr. Amazílio Bueno de Oliveira, que prontamente prendeu Toninho Português. Dr. Amazílio, homem de profundo saber sobrenatural, disse a Toninho que não havia o que fazer, pois era uma maldição rogada por uma mãe em desespero e com profunda fé na magia negra. Toninho Português falou para o delegado fazer o que fosse preciso, pois não queria fazer mal a mais ninguém. Então, o delegado fez uma pesquisa minuciosa em sua vasta biblioteca sobre ocultismo e lhe falou que a única maneira era matá-lo com uma bala de prata. Toninho não pensou 2 vezes, aceitou a punição e pediu para ser morto na primeira lua cheia. Dias se passaram e na noite de lua cheia, Toninho Português, acorrentado na cama e amordaçado com tiras de couro na boca, se transformou em lobisomem no primeiro brilho da lua cheia. Dr. Amazílio havia preparado 3 balas de prata para executar Toninho, mas estava hesitando em fazer o necessário. Porém, não teve jeito. O lobisomem arrebentou as correntes e comeu a mordaça de couro. Mesmo trêmulo, o delegado deu 3 tiros na testa do lobisomem, que aos poucos foi voltando ao normal com corpo humano. Toninho Português morreu com um semblante de paz em seu rosto, e poucos segundos depois, o corpo inerte começou a se desintegrar, transformando-se em pó de cor vermelho carne, que foi sumindo aos poucos. Diga você o que pensa disso nos comentários. É lenda ou realidade? Essa foi a história de hoje de Capão Bonito, uma pequena cidade, mas com grandes histórias de arrepiar. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa história assustadora. Espero você no próximo vídeo, se tiver coragem de assistir. A Noiva Fantasma tem um recadinho para você. Não vá embora ainda. Até a próxima, pessoal.
Se você não deixar seu like, não se inscrever e não compartilhar o vídeo, irei aparecer para você às 3 horas e 33 minutos desta madrugada.